Vamos lá? Exame número 4. No comando do professor Cosme Castro, nós vamos resolver mais esse clássico da física, no tocante aí a campo elétrico e ao trabalho da força elétrica produzida em cima de uma carga, né, e transportando uma massa de um ponto para outro. Bom, seguinte, entre duas placas condutoras, que essas que vocês estão olhando de vermelho aí, eletrizadas com cargas elétricas que diferem apenas no sinal, existe uma região do espaço onde encontramos um campo elétrico uniforme, que a gente na física chama isso de CEL, né? Sigla C é o campo elétrico uniforme. Os efeitos do campo gravitacional podem ser desprezados, tá certo? Bom, agora vamos explicar o que vai acontecer aqui antes de falar o objetivo da questão. Tu tem duas barras aí de vermelho, tu tem dois pontos A e B, e tu tem uma carga aqui que é aplicada bem aqui, ó, ela é solta bem aqui, nesse ponto A. E naturalmente ela vai ser transportada, é uma massa que tem uma carga, né? Ela vai ser transportada do ponto A para o ponto B. Notoriamente, nós vamos ter uma variação de potencial. Ela vai de V1 para V2. Como se sabe, né? A movimentação ela vai do potencial maior para o potencial menor. Como é que qual é o objetivo então da questão? O exercício quer saber qual é a velocidade que a massa chega ao atingir o ponto B. Olha que questão. O exercício quer saber a velocidade de M no ponto B. Ou seja, a massa vai sair do ponto A, ela vai deslocar essa distância todinha e vai chegar bem aqui, ó, no ponto B. Ó. O exercício quer saber qual é, uma vez que ela vai estar certamente submetida a uma força, e uma força constante, né? Uma vez que nós estamos diante de um campo elétrico uniforme. Bom, se essa massa saiu de A até B, então nós vamos ter aí um trabalho aplicado. O trabalho, né, como a gente viu nas equações anteriores, o trabalho, né, de uma força elétrica, trabalho nesse caso de A até B, é dado pela carga vezes a diferença de potencial, que no caso é V1 menos V2, tá certo? No caso é V1 menos V2. Só que é o seguinte, nós temos a teoria da energia cinética, na física a gente chama isso de TEC. A teoria da energia cinética diz que um trabalho, nesse caso de A até B, ele vai ser dado pela diferença entre a energia cinética no primeiro momento, tá certo? Final menos inicial, perdão. Então, no caso, é a energia cinética no ponto B, que é o 2, tá certo? Menos a energia cinética no ponto A, que é o 1. Eu vou até melhorar, né? Dava até para melhorar isso aqui, V1 e V2, mas tudo bem, vamos deixar aqui do jeito que tá. Tá, então essa aqui é a primeira equação. Vamos melhorar essa segunda equação bem aqui. O trabalho de A até B, a energia cinética é simples, né? É massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Como eu estou falando de B, essa aqui é a velocidade em B. Menos a energia cinética em A é massa vezes velocidade de A ao quadrado dividido por 2. Tá certo? Só que essa massa no ponto A, ela vai ser solta de forma abandonada, ela não vai ser lançada. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade em A vale 0. Se isso aqui vale 0, então esse trecho todinho se anulou. Portanto, o trabalho, né, o trabalho de A até B, a gente percebe logo o que é quem? É simplesmente massa vezes a velocidade de B ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então nós paramos nessa equaçãozinha bem aqui, ó. Tanto a primeira, que é essa aqui, quanto esta, elas definem um trabalho que foi aplicado, né, que foi desenvolvido para levar essa massa do ponto A para o ponto B. Agora nós vamos utilizar a matemática e misturar essas duas equações, uma vez que o trabalho é o mesmo, para ver o que vai acontecer. Então a matemática nos permite igualar essas duas equações, e é o que nós vamos fazer agora nesse momento aqui, né? Porque o trabalho é igual, então o trabalho de A até B da primeira equação, ele pode ser justamente igualado ao trabalho de A até B na segunda equação.
Na primeira, que está bem aqui, o trabalho é dado pela carga vezes a diferença de potencial, V1 menos V2. No segundo caso, o trabalho é dado, né, pela variação, diferença da energia cinética, variação da energia cinética aplicada, e que nós chegamos a essa equação bem aqui, ó, massa vezes velocidade em B ao quadrado dividido por 2. Esse trecho de azul é muito simples, né? O exercício quer saber, o objetivo é saber o valor de B, o valor lá no final, então vamos isolar, né? Fazendo meio pelos extremos, o 2 vai para ali, para esse setor. Então, 2 vezes Q vezes V1 menos V2, vezes V1 menos V2, gaguejou, né? Igual a massa vezes a velocidade de B ao quadrado. Como queremos saber o valor de VB, essa massa passa dividindo. Portanto, VB ao quadrado vai ser igual a quem? 2 vezes carga vezes a diferença de potencial V1 menos V2, tudo isso dividido por M, que é a massa. Tá certo? Agora vem a base matemática, né? Se de um lado tu tem quadrado, é lógico que para tu ter o valor de VB, tu tem que elevar todo mundo do outro setor ao quadrado. Então vai ficar quem? 2Q vezes a diferença de potencial 1, 2, tudo isso dividido pela massa, M. Então essa expressão aí que nós encontramos, ela define o quê? Define a velocidade que o corpo B vai assumir quando chegar, perdão, que a massa M vai assumir quando chegar ao ponto B. Isso aqui é a velocidade final. Ele sai do ponto A, vai para o ponto B, veja só. A massa sai deste ponto A, caminha até o ponto B, acelerando. Então aqui, qual é a velocidade inicial dela? Bem A, ela vale 0. E qual é a velocidade em B? Essa aqui que nós encontramos bem aqui, né? A velocidade em B é essa. Portanto, essa aqui é a resposta do exercício. Valeu, até a próxima.